Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Rafael de Mara Martins. Estamos lendo Jesus e as Mulheres. O que ele pensa de nós? De Sharon James. Já vou pedir, antes que nós comecemos, você deixa aquele like aí cheio de motivação para o nosso canal. Capítulo 6. A mulher cansada à beira do poço. Libertada das buscas vazias, libertada para um propósito transbordante. O sol forte do meio-dia iluminava o céu sem nuvens, e a brisa da manhã desaparecera havia muito tempo. A mulher cansada, com as forças exauridas, pegou o cântaro vazio, um reflexo de sua vida vazia, e dirigiu-se ao poço de Jacó, a fim de buscar água para o dia. O poço de Jacó era um lugar bem movimentado para a vida comunitária das mulheres do povoado, onde elas tinham a oportunidade de sair dos limites do lar e misturar-se com as amigas. Ali tomavam conhecimento da última fofoca, contavam as novidades do povoado e compartilhavam dicas de assuntos do lar. A maioria das mulheres ia ao poço em grupos, até aqui, nenhuma surpresa. Mas Romana decidiu ir sozinha. Seria bom se eu pudesse ir ao poço de manhã, quando o dia está mais fresco, ou ao entardecer, como todas as mulheres, ela disse a si mesma. Mas não vale a pena. Estou cansada dos olhares de superioridade, do burburinho das fofocas e das risadinhas hipócritas. Na semana passada, Maria puxou com força a filha de 5 anos pelo braço para ela não ficar muito perto de mim. Imagine só. Será que ela pensa que eu vou contaminar a menina se ela esbarrar em meu manto? Não, eu prefiro este sol escaldante a olhares ferozes. Ramona espiou pelas frestas da porta, meio-dia em ponto. O caminho está livre. Sobre a cabeça, envolta com véu, a samaritana equilibrou facilmente o cântaro com capacidade para 20 litros. Então, dirigiu-se ao poço comunitário. Os pensamentos de rejeição continuaram à medida que ela caminhava penosamente pela estrada empeorada. Eu só quero ser amada. O que há de errado com isso? Tentei 5 vezes e fui rejeitada 5 vezes. Casamento e divórcio. Jogada fora como uma sandália velha, rejeitada pelos homens, abandonada por ex-amigas. Eu sinto que não passo de um grão de milho atirado aos pés de um porco que ninguém quer. Os pensamentos de Romana foram interrompidos assim que ela chegou ao destino e avistou um homem sentado sozinho à beira do poço. O que um judeu como aquele está fazendo neste lugar? Vou baixar os olhos e fingir que ele não está aqui. Ele, porém, estava lá, e lá estava com um propósito. Suas palavras inesperadas quebraram o silêncio. Você poderia me dar um pouco de água para eu beber? Ele pediu. Um judeu jamais se humilharia a ponto de falar com uma samaritana, ela pensou. Ele é igual a todos os outros homens. Não fala comigo em público, onde as pessoas podem ver, mas está ansioso por puxar conversa quando deseja alguma coisa. Vou lhe mostrar como é. Com uma dose de sarcasmo, a mulher respondeu: Estou um pouco confusa. O senhor é judeu? Eu sou samaritana. E mesmo assim o senhor me pede água para beber? Isso não contraria as regras? Jesus não fez caso do sarcasmo dela e partiu para a ação. Estava mais interessado em vencer a mulher que vencer a guerra das palavras. Se você soubesse quem eu sou e me tivesse pedido água, eu lhe daria água viva. Agora, ele conseguira chamar a atenção dela. O que significa aquela tal de água viva? Quem era aquele homem? Sem perceber, ela pôs o cântaro no chão e começou também a baixar seus muros emocionais. E como o senhor vai conseguir essa água viva? Ela perguntou rindo. O senhor não tem sequer um balde? Vai tirar a água do poço com as mãos? Nosso pai Jacó nos deu este poço. O senhor está dizendo que é maior que Jacó? Pode nos dar alguma coisa melhor que ele deu? Embora Jesus estivesse tentando fazê-la pensar na verdade espiritual e deixar de lado uma necessidade física, ela não acompanhou o raciocínio dele. Se você beber desta água, Jesus prosseguiu, voltará a ter sede. Mas se beber da água da qual estou lhe falando, a água viva, nunca mais terá sede.
E mais, você terá uma fonte de água borbulhante que respingará em todos ao seu redor. Dei-me dessa água, ela disse. Ah, como eu gostaria de nunca mais ter de voltar a este poço. A mulher não entendeu aquela história de água viva, mas se significasse não ter de voltar ao poço todos os dias e enfrentar os horários de condenação e os comentários impiedosos das outras mulheres, ela aceitaria. Vá, chame o seu marido e volte. De repente, o calor que ela sentira no início começou a abandonar a sua alma, e a sensação gelada de vazio voltou com violência. Eu não tenho marido, ela replicou secamente, escondendo-se atrás de uma máscara usada para ocultar as emoções. Você está certa, Jesus continuou. Que bom que admitiu isso. Aplaudo sua sinceridade. A verdade é que você teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Portanto, está falando a verdade quando diz que não tem marido. Não houve nenhum tom de condenação na voz de Jesus. Ele simplesmente expôs os fatos como se estivesse falando das condições do tempo ou do preço dos ovos no mercado. De repente, os anos dolorosos da vida da samaritana passaram diante dela e ela se sentiu abandonada, emocionalmente vazia e desesperadamente sedenta. Como ele sabe essas coisas sobre mim? Ela se perguntou. Quem é este homem? É um profeta? Querendo desviar o assunto, a mulher tentou envolver Jesus num debate teológico. Tentou mudar a conversa sobre sua vida e passar para um assunto menos arriscado. Senhor, acho que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar em que devemos adorar é Jerusalém. Qual deles é o correto? Creia em mim, Jesus disse. Um dia vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Não se trata de saber onde vocês devem adorar, mas quem e como. Ah, bom, ela deu de ombros. Sei que o Messias está chegando. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus olhou resolutamente para a mulher e, pela primeira vez em seu ministério, revelou a alguém sua verdadeira identidade. Eu sou o Messias. No fundo do coração, ela sabia que era verdade. Queria rir, chorar, prostrar-se aos pés dele. Mas antes que ela pudesse fazer isso, uma nuvem de pó e o ruído de vozes masculinas interromperam a conversa. Os amigos de Jesus haviam retornado do mercado e pararam subitamente espantados por ele estar conversando a sós com uma mulher. Porém, o fato mais surpreendente ainda foi o que ele acabara de dizer. Eu sou o Messias. Deixando seu cântaro, a mulher correu à cidade e contou ao povo sobre o Messias que conhecera à beira do poço de Jacó. Uma análise mais cuidadosa. Preciso lhe dizer que, para mim, essa é uma das passagens mais empolgantes da Bíblia. Uma mensagem cheia de esperança para todas as mulheres que se sentem violentadas, maltratadas e esquecidas. Uma mensagem para todas as mulheres que tentaram tudo e todos para preencher a lacuna em seu coração, mas que ainda ouvem o eco do vazio soar em sua alma totalmente oca. Eu quero que você sinta a largura e a profundidade das palavras dessa história. Trata-se da conversa mais longa registrada entre Jesus e uma pessoa no Novo Testamento inteiro. E a conversa foi com uma mulher. Vamos nos sentar à beira do poço e ouvir uma parte da história. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. João 4, versículo 1, 4. Jesus andara muito atarefado na Judéia e estava voltando para a Galiléia. Não foi a perseguição que o forçou a afastar-se dali, mas o incrível sucesso. Sua popularidade cada vez maior fez que ele se retirasse, porque os fariseus começavam a vê-lo como uma ameaça. O caminho mais curto da Judéia à Galiléia era uma estrada alta que passava
pelo território samaritano, mas os judeus costumavam atravessar o Rio Jordão e seguir um caminho mais longo para não pisar nas cidades dos desprezíveis vizinhos. No ano 721 a.C., os assírios conquistaram Israel e deportaram milhares de israelitas para a terra entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Lá, os israelitas casaram com mulheres estrangeiras e passaram a ser conhecidos como samaritanos. Os judeus evitavam os samaritanos como praga, literalmente, mantinham distâncias, como se os samaritanos estivessem em quarentena, num quarto de hospital. Existia enorme preconceito e animosidade entre os dois povos. Em resumo, eles se odiavam como duas gangues em guerra. Não foi por causa da geografia que Jesus precisou passar por Samaria. Não mesmo. Ele precisava passar por Samaria por ordem de seu pai. Conforme disse várias vezes aos discípulos, só fazia o que o pai lhe ordenava. Jesus teve de ir a Samaria por causa do destino divino. Outra tradução diz: no caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Estava lá em missão especial. Não foi coincidência, nem um encontro casual, mas uma decisão deliberada, intencional e calculada da parte do Salvador do mundo para encontrar-se com ela. Veja bem, havia uma mulher em Samaria que tinha sido usada e abusada durante toda a vida. E Deus desceu de seu trono e a escolheu para um monte como aquele. Embora ela se considerasse perdida e sem valor, Deus a escolheu como porta-voz especial para uma cidade inteira e enviou seu filho para comissioná-la ao ministério. Jesus, portanto, tinha de ir, não por causa da geografia, mas por aquilo que seu pai escrevera em sua agenda celestial. Os discípulos haviam ido comprar comida, mas Jesus esperou pacientemente para cumprir aquela missão. Em João 4, versículos 5 e 6, diz assim: Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Quando eu estava assistindo a uma aula sobre filmes na faculdade, eu lembro-me de ter visto um faroeste antigo, em branco e preto, chamado Hide No, que pode ser traduzido por Meio-Dia em Ponto. O que tornava esse filme inédito para a época era que ele tratava da marcação do tempo real. A trama progredia minuto após minuto, enquanto se ouvia o tic-tac do relógio na parede da sala do xerife. E a tensão conduzia a um tiroteio ao meio-dia em ponto. E foi ao meio-dia que conhecemos a protagonista da história que examinamos. Não nas ruas empoeiradas de Hadeiville, onde a trama do faroeste que citei é incitada, mas nos caminhos hostis de Samaria, ao meio-dia em ponto. E de acordo com o tempo romano, eram 6 horas da tarde. Pelo tempo judaico, era meio-dia. Não há nenhum tiroteio nessa história em particular, mas há algumas palavras ácidas. E João relata: havia ali o poço de Jacó. O poço continua lá até hoje. E se você visitar a Terra Santa, verá com os próprios olhos aquele lugar onde as mulheres se reuniam na época de Jesus. A maioria das mulheres ia tirar a água do poço para o uso diário, logo de manhã, porque era mais fresco, ou no fim da tarde, mas aquela mulher, ela foi ao meio-dia. O sol escaldante era um preço baixo a ser pago para não ser mal recebida pelas mulheres da cidade. Ela preferiu o calor do sol aos ombros frios das mulheres. Assim, enquanto as mulheres se reuniam de manhãzinha para uma conversa amigável à beira do poço, a samaritana de nossa história esperava até que elas voltassem para o abrigo de seus lares, a fim de encontrar abrigo para ela própria. Em João 4, versículos 7 e 8, diz: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus ele não exigiu, ele simplesmente pediu. Porém, o pedido em si foi radical. Os homens judeus não conversavam com mulheres samaritanas. E ninguém ouvia falar de um judeu que tivesse bebido na taça de um samaritano. Os judeus eles consideravam os samaritanos impuros. E beber na taça de um samaritano tornaria um judeu impuro. Jesus, no entanto, falou diretamente com ela e com respeito. Aquilo foi, sem dúvida, radicalmente diferente de qualquer outro homem judeu que tivesse tido contato com aquela mulher.
João 4, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher, ela deve ter pensado em todo aquele tempo em que os samaritanos haviam sido tratados como poeira sobre os pés dos judeus. Aquele pedido foi surpreendente. Ali estava aquele judeu pedindo água para beber a uma samaritana, pedindo para beber na taça de uma samaritana. Um escândalo. E não pense nem por um minuto que a nacionalidade e o gênero a que a mulher pertencia foram fortuitos, foram escolhidos intencionalmente pelo nosso Deus intencional. Mas um exemplo de que o plano de Deus para livrar os cativos foi para todos os que creem. Em João 4, versículo 10, Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O que acontece quando alguém lhe diz: Se você conhecesse, eu não sei qual seria a sua reação, mas isso me faz querer saber. Jesus falou essas mesmas palavras instigantes à mulher com o cântaro vazio. Ele a estava cativando e convidando para as fontes da vida. O poço tinha mais de 30 metros de profundidade, mas esse pequeno detalhe nunca tolheu Jesus. O braço de Deus nunca é curto demais. Ele alcança os lugares mais profundos, mais escuros da alma humana e enche-a com a sua presença. Quando temos um encontro com Deus e Ele derrama a dádiva da água viva, a alegria borbulha com a vida plena que Ele sempre planejou. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está estendendo o pacote, convidando-a para conhecer uma verdade que lhe seria revelada. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, versículo 11 e 14. Enquanto ela se concentrava em obter a água material, Jesus continuou a atraí-la para mais perto da água viva. A água no poço de Jacó mataria a sede física temporariamente. A água no poço de Jesus saciaria a sede espiritual eternamente. A água viva de Jesus encheria de alegria transbordante aquela mulher vazia. Ellen Keller era cega, surda e muda. Sua tutora e cuidadora, Anne Sullivan, tentou insistentemente ensinar a linguagem de sinais a Ellen, associando várias palavras com sinais que ela fazia na palma da mão da moça. Um dia, enquanto a água fresca vinda de uma bomba externa corria por sobre as mãos de Ellen, ela percebeu que o líquido frio que fluía sobre seu corpo era o símbolo que Anne fizera em sua mão. Água. Fiquei sabendo então que água significava o frescor maravilhoso de alguma coisa que escorria sobre minhas mãos. Ellen disse-me: Aquela palavra viva despertou minha alma, deu-lhe luz, alegria e libertou-a. Assim começou a jornada de Ellen com uma de suas descobertas mais incríveis: palavras. Quando entendemos o conceito de água viva, o efeito é o mesmo. Deus desperta nossa alma, dá-nos luz, alegria, liberta-nos, porém a mulher, à beira do poço, não havia ainda passado por essa experiência. Em João 4, versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Um momento. Por acaso ela disse: Dê-me dessa água? Não era isso que Jesus queria dela? Conforme costumava fazer, Jesus pediu a ela que lhe desse algo só para oferecer uma coisa melhor em troca. Essa é a verdadeira definição de redenção. Em João 4, 16, 18, diz: Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5.
e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus ergueu a cortina da história da vida daquela samaritana e todos os eventos foram expostos diante dela. Conte quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maridos e um extra. Não sabemos por que ela se divorciara 5 vezes. Naquela época, o homem podia divorciar-lhe da mulher se ela saísse de casa com os cabelos soltos ou se falasse com um homem em público. O marido poderia divorciar-se até se a mulher queimasse o pão ou ele decidisse que não gostava mais dela. Não precisava muita coisa. Mas quais fossem os motivos, aquela mulher havia sido usada, maltratada e descartada pelos homens que ela amara, em quem confiara. Isso também nos dá uma ideia de que ela não era jovem. É preciso tempo para passar por tantas rejeições. Sem dúvida, os anos de coração partido e sonhos despedaçados foram gravados em seu rosto queimado pelo sol. Da mesma forma que ela retirara o balde cheio de esperança do poço de cada novo casamento, seus sonhos espirraram nos olhos resseguidos do divórcio 5 vezes. O anseio por amor a deixou vazia interiormente e a levou a tomar mais uma decisão errada. O homem número 6. Jesus falou sobre o passado dela sem nenhum sinal de condenação ou rejeição na voz. A bem da verdade, ele aplaudiu a sinceridade dela, mudou a conversa para o lado pessoal e chegou mais perto do ponto central do assunto, a questão do coração. Jesus sempre muda a conversa para o lado pessoal quando está prestes a libertar alguém. E ele estava sacudindo as chaves da prisão. Em João 4, 19 e 20, diz: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que nós fazemos quando somos confrontadas com uma verdade tão nua a nosso respeito? Em geral, tentamos mudar de assunto, e foi exatamente o que a mulher fez. Ela queria afastar o holofote focado nela, iniciar um debate teológico ou religioso. Não vamos falar de mim, ela parecia dizer. Vamos falar de religião, ou então dos povos pobres dos países do terceiro mundo que nunca ouviram falar do Evangelho. Como Deus pode permitir que essas desgraças aconteçam a pessoas boas? Que tal falarmos de outras religiões? Vamos falar disso? Jesus sempre traz o assunto de volta para mim e para você. É isso que importa para ele. Jesus respondeu à pergunta da mulher explicando que Deus está mais interessado em como adoramos que onde adoramos. Está mais preocupado com nosso relacionamento com ele que com nossas práticas religiosas. Curiosamente, primeiro ela chamou Jesus de judeu, depois chamou-o de Senhor. E agora, ao ser confrontada com a realidade de sua vida, ela chamou de profeta. Mas havia mais um nome que ela viria a descobrir. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. João 4, versículo 21 e 25. Sou capaz de vê-la naquela cena. Ela encolhe os ombros com uma atitude de pode ser, e um momento depois Jesus deixa a bomba cair. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. João 4, versículo 26. No grego, a linguagem original
do Novo Testamento, a palavra Messias não é usada no versículo 26. Jesus disse literalmente: Eu que estou falando com você sou. Essas palavras remontam a Êxodo, quando Moisés disse a Deus: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, versículo 13, 14. Deus disse que seu nome é Eu sou. Ele era, ele é e ele sempre será. Quando disse Eu sou em João 4, versículo 26, Jesus estava equiparando-se a Deus. E mais tarde, em João 8, 58, ele disse: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava expressando a sua existência eterna e sua completa unicidade com Deus. Jesus não havia dito nenhuma vez a alguém de forma tão direta que ele era o Messias. Nunca mais, até o dia de sua grande provação, ele repetiu essas palavras. E, no entanto, para aquela samaritana usada e maltratada, que havia sido rejeitada por homens, Jesus revelou a verdade mais importante de toda a criação, porque ela foi escolhida por Deus. Em João 4, versículo 27, diz assim: Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Você é capaz de imaginar? Os discípulos voltaram das compras e encontraram Jesus conversando com uma mulher. E não era uma mulher qualquer, era uma samaritana. Jesus estava quebrando todas as regras novamente. Ele arriscou a sua reputação para salvar a dela. Os discípulos o respeitavam, por isso se mantiveram de boca fechada. Mas a boca fechada nunca impediu Jesus de saber o que os outros pensavam. Em todo o seu ministério, vemos que ele sabia exatamente o que as outras pessoas estavam pensando. E aquele momento não foi exceção. Sem dúvida, aqueles 12 homens se consideravam super especiais. Quem não se sentiria assim? Eles eram alguns dos amigos mais íntimos de Jesus, os escolhidos. Jesus, porém, sempre dava um jeito de colocá-los em seus lugares. Os primeiros serão os últimos. Sirvam como eu sirvo. Lavem os pés um dos outros. Portanto, eles depararam com a cena de Jesus doutrinando uma samaritana e usando-a como recurso visual para ensiná-los. Isso, minha amiga, foi humilhante. Vocês, homens, querem ver como se faz? Vejam isto. O tempo de Deus para os eventos daquele dia não foi coincidência. Se eles tivessem chegado antes, teriam interrompido a conversa. Conforme planejado por Deus, eles chegaram no momento em que Jesus estava dizendo: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ela ouviu, eles ouviram que ela ouviu. O tempo que permaneceram ausentes e o momento em que chegaram indicam mais uma vez o controle divino de Deus sobre o tempo e os fatos. Naquele momento, os discípulos devem ter imaginado que Jesus tinha um jeito próprio de fazer as coisas, mas eles eram lentos, muito lentos, para entender que aquela parte do plano de Jesus era libertar as mulheres dos grilhões culturais, sociais e religiosos que as mantinham cativas. Posteriormente, Paulo escreveu: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em João 4, 28, 30, diz assim: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Você acha que Jesus sabia aonde a mulher estava indo e o que ia fazer? Claro que sabia. Não tentou impedi-la, não disse: Espere um pouco, irmãzinha. Essa conversa é somente entre nós dois. Você não pode sair por aí agindo como uma evangelista. As mulheres não podem fazer isso. Ninguém vai dar ouvidos a você.
Deixe essa função para os homens. Cuidaremos disso daqui em diante. Não. Provavelmente com um sorriso no rosto, Jesus viu quando ela deixou o cântaro na beira do poço como uma criança animada que correu de volta à cidade para contar a novidade. Vejam só o jeito dela, ele deve ter pensado. Acho até que chegou a rir. E em seguida, Jesus virou-se para os discípulos atônitos e ele sabia o que estavam pensando. Mas em vez de mencionar as perguntas julgadoras dos discípulos, simplesmente começou a usar a oportunidade como outro momento de ensino e explicou o que em breve aconteceria. Os campos estavam maduros para a colheita, ele explicou. Depois chamou-lhes a atenção para um membro recém-designado para o trabalho, que faria parte daquela colheita em particular, uma mulher. Ele ajuntou os frutos pendurados nos galhos mais baixos, apanhou-os e voltou com a colheita que o mestre jardineiro aguardava. Na prática, Jesus estava dizendo: tomem nota, rapazes, prestem atenção. Esta pequenina mulher lhes mostrará como se faz. Assim que ele terminou a lição, a mulher voltou, acompanhada do vilarejo inteiro, e Jesus usou as ações dela como ferramenta de ensino para seus amigos mais próximos. Em João 4, versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Os habitantes do vilarejo não foram até Jesus porque a mulher iniciou um debate teológico com eles. Foram porque ela lhes contou o que Jesus havia feito em sua vida. Foram por causa do testemunho dela. Apocalipse 12, 11 diz: eles, os que creem, o venceram, Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Não é admirável saber que nossas palavras, as palavras do que Jesus tem feito em nossa vida, têm poder suficiente para estar na mesma frase que a expressão o sangue do Cordeiro? A vida da mulher dessa história não foi um conto de fadas, mas teve um final igual aos dos contos de fada. Finalmente seu príncipe havia chegado, libertada das buscas vazias. Todos nós chegamos ao mundo com sede. A partir do momento em que meu filho chorou pela primeira vez na sala de parto, ele começou a procurar alguma coisa para beber. Deus planejou que fosse assim. Nosso corpo compõe-se de 50 a 60% de água e precisa ser reabastecido continuamente. Quando não temos água para beber, a pele fica pegajosa, os olhos coçam e a cabeça começa a latejar. Precisamos de água para que a boca tenha umidade suficiente para engolir, para que os órgãos vitais funcionem a contento e as juntas tenham lubrificação suficiente para flexionar. Se passarmos por uma semana sem água, ficaremos desidratados e morreremos. Chegamos também ao mundo com sede espiritual. E a partir do momento em que o cordão umbilical é cortado e não mais recebemos nutrientes de nossa mãe, começamos uma jornada para descobrir a água viva que nos satisfaça a alma. Ah, não sabemos ainda, mas Deus colocou esse desejo em cada uma das portadoras de sua imagem. Enquanto não tivermos o encontro com Jesus à beira do poço, continuaremos a tentar de todas as formas saciar a sede que Deus nos deu com qualquer coisa ou qualquer pessoa que nos ofereça alívio temporário. Mas só que esse alívio ele é temporário. Somente quando tivermos um relacionamento com Jesus é que descobriremos o propósito supremo para o qual fomos criados, o encontro e o casamento entre nós e Deus. A esperança mais sublime, mais santa e mais feliz do coração humano, aquela fome e sede com a quais todos nós nascemos à busca, o anseio. A mulher à beira do poço, ela tentara beber água de muitas fontes superficiais. Todas, porém, deixaram com mais sede ainda, ou pelo menos uma sede por algo diferente. Jesus ofereceu-lhe água viva, esplendidamente refrescante, água que flui livre, água que borbulha do Espírito Santo, que habita em nós e mata toda a sede. Lava-nos de todo o pecado e corre por todos os cantos e frestas de nosso ser. Jesus convida-nos a beber sempre dessa água e a sorvê-la profundamente. Eu moro à beira de um lindo lago. Posso olhar o lago, nadar no lago e até entrar no lago.
mas eu continuo morta de sede. A água somente entrará em meu organismo se eu beber dela com a concha da mão. Da mesma forma, podemos ler sobre Jesus, ouvir sermões sobre Jesus e até acreditar que ele foi um homem bom. Porém, enquanto não acreditarmos verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que morreu por nossos pecados e ressuscitou, enquanto não tivermos um relacionamento com Jesus para que ele seja Senhor de nossa vida, continuaremos sedentas. E a mulher à beira do poço? Ela aceitou o convite, acreditou. Na série As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, apresenta uma nova personagem em A Cadeira de Prata. Jill se vê transportada para Nárnia, como se fosse um sonho. A primeira criatura que ela encontra é Aslan, o leão, a figura de Cristo. Aslan aparece por um momento e depois retorna lentamente para a floresta. Jill fica com um medo terrível de encontrar-se com o leão, mas sua sede cada vez maior a leva a procurar água. Essa não. Jill avista um riacho, mas tem de passar por Aslan para chegar lá. Não está com sede? Perguntou o leão. Estou morrendo de sede. Então beba. Será que eu posso? Você podia arredar um pouquinho para lá enquanto eu mato a sede? A resposta do leão não passou de um olhar e um rosnado baixo. Era. Gil se deu conta disso ao defrontar o corpanzil. Como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho. O delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Você promete não fazer nada comigo se eu for? Não prometo nada, respondeu o leão. A sede era tão cruel que Gil deu um passo sem querer. Você come meninas? Perguntou ela. Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, respondeu o leão, sem orgulho, sem remorso, sem raiva e com a maior naturalidade. Perdi a coragem, suspirou Gil. Então vai morrer de sede. Oh, que coisa mais horrível, disse Gil, dando um passo à frente. Acho que vou ver se encontro outro riacho. Não há outro, disse o leão. Amiga, não há outro riacho mediante o qual o nosso vazio seja verdadeiramente preenchido. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhum bem material satisfará o vazio moldado por Deus em nosso coração. Somente Jesus, a água viva, satisfará. Estupendamente. Ele não satisfaz apenas nossa mente, mas preenche também os espaços vazios até transbordar para que possamos compartilhar com outras pessoas o caminho para a vida eterna. Libertada para um propósito transbordante. Nossa irmã, que conheceu Jesus quando ele a aguardava na beira do poço, foi libertada das buscas vazias e libertada para um propósito transbordante. Ela entendeu imediatamente o que tinha de fazer: contar a alguém. Ninguém a forçou. Ela foi compelida a isso. Não acontece o mesmo com você e comigo? Finalmente entendemos. Deus abre-nos os olhos para a verdade. Jesus satisfaz o anseio em nosso coração. O anseio que nunca podemos identificar completamente. E depois queremos que todos sintam também essa satisfação. A alegria borbulha e espirra nas pessoas à nossa volta. Venham ver, a mulher gritou. Ela viu Jesus e agora seu povoado via Jesus nela. Deus tinha um plano para aquela mulher. Ela fizera más escolhas ao longo do caminho, mescladas com a violência e os maus tratos que sofrera dos homens. Mas aquilo não impediu o plano de Deus para ela. Assim como diamantes expostos sobre veludo preto, seu passado obscuro serviu como um pano de fundo, contrastante sobre o qual brilharia a transformação milagrosa de sua vida. Não sabemos o nome dela, mas Jesus sabia. E além do nome, ele sabia tudo sobre ela. Jesus também sabe nosso nome, nossos sonhos e nossos pecados secretos. Jesus conhece nossos erros passados, presentes e futuros. Ainda assim, ele nos escolhe para propósitos específicos na obra de seu reino. Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não há nenhum obstáculo no caminho de Deus que o impeça de usar a pessoa que ele escolheu, nem mesmo nossa vida caótica. E apesar de,
Na época de Jesus, as mulheres não serem consideradas testemunhas idôneas, aquela mulher foi a testemunha que Deus escolheu para proclamar as boas novas de Jesus Cristo a uma cidade inteira. Ela deixou seu cântaro com água, um símbolo de sua antiga vida ressequida, e correu para espirrar as boas novas da chegada do Messias em todos os que quisessem ouvi-la. Pode ter sido a primeira vez que Deus usou uma mulher para evangelizar uma comunidade, mas com certeza não seria a última. O general William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: Alguns de meus melhores homens são mulheres. No século XIX, as mulheres do Exército de Salvação percorreram bairros extremamente pobres da Inglaterra, trabalhando onde a polícia tinha medo de aventurar-se. Os subúrbios eram governados por criminosos e as ruas eram um terreno fértil para a violência e toda a sorte de maldade. Mas as mulheres do Exército de Salvação marcharam corajosamente em direção àquele campo de batalha. Catherine, mulher de William, era uma pregadora bastante conhecida na época. William nunca a impediu de fazer isso. Ao contrário, encorajou-a a usar os dons que Deus lhe concedera. Sou capaz de ver Jesus sorrindo para Catherine nas ruas escuras da Inglaterra e pensando: vejam só o jeito dela. No início do século XIX, John e Charles Wesley lideraram um grande avivamento espiritual na Inglaterra e nos Estados Unidos. A mãe dele, Susana, orava por mais de 200 pessoas todas as semanas em reuniões de oração que dirigia na paróquia de seu marido. Mais tarde, John usou mulheres líderes para pequenos grupos, chamados classes, que impulsionaram o avivamento. E John disse: Uma vez que Deus usa as mulheres para a conversão de pecadores, quem sou eu para me opor a Deus? Uma das evangelistas mais eficientes de nossos dias é Anne Graham Lotz. Ela é filha de Bill Graham. Tanto o Sr. Graham como seu filho Franklin concordam que Anne é a melhor pregadora da família. Quando, porém, Anne falou em um congresso de pastores em 1988, alguns homens viraram a cadeira para trás e deram as costas ao palco em protesto contra uma mulher evangelista. Anne não tentou convencer ninguém acerca de seu chamado para ensinar ou evangelizar. Quando as pessoas têm problemas com mulheres no ministério, ela disse numa entrevista: precisam levar o assunto a Jesus. Foi ele quem nos colocou aqui. Sou imensamente grata à doutora Henrietta Mears, da primeira igreja presbiteriana de Hollywood, em Los Angeles. Ela dirigiu um estudo bíblico ao qual um jovem chamado Bill Bright compareceu. Ao ouvir os ensinamentos da doutora Mears Bright, entregou sua vida a Cristo e mais tarde ele fundou a Campus Crusade for Christ, Cruzada Universitária para Cristo, uma organização que já ajudou a conduzir um número aproximado de 54,5 milhões de pessoas a Jesus. E desde 1951, o ministério da Campus Crusade levou mais de 4,5 bilhões de divulgações do Evangelho ao mundo inteiro. Bill Graham, que foi pupilo de Henrietta Mears, fez este comentário. Conheço a doutora Henrietta Mears há aproximadamente 15 anos. Ela exerceu uma influência extraordinária, tanto direta quanto indiretamente em minha vida. Na verdade, eu duvido que outra mulher, com exceção de minha esposa e minha mãe, tenha exercido uma influência tão marcante. Seu espírito bondoso, sua vida devocional, sua perseverança no Evangelho simples e seu conhecimento da Bíblia têm sido fonte contínua de inspiração e admiração para mim. Ela é certamente a cristã mais notável que conheci. Henrietta não se casou e nem teve filhos, mas foi muito importante no reino de Deus. Mergulhou nos propósitos de Deus para a sua geração e que colheita ela conseguiu. Que mulher! Eu nunca me esquecerei de quando falei num retiro em Massachusetts. Cerca de 300 mulheres reuniram-se no hotel para um fim de semana de louvor, oração e pregação. Abrimos a Bíblia juntas, oramos de mão dadas e misturamos as vozes em louvor. Entre as 300 mulheres, num canto afastado da sala, havia um homem cuidando do sistema do som. Desde o início da sessão, na sexta-feira à noite, Deus cutucou meu coração para orar por George. Na manhã de domingo, todos nós levantamos e louvamos a Deus por sua obra transformadora e espetacular entre as mulheres nas últimas 48 horas. Agradecemos especialmente a Deus a vida de nosso novo irmão em Cristo,
George. Naquela manhã de domingo, George aceitou Jesus como seu Salvador. Deus usou o ensinamento, os testemunhos e o coração terno das mulheres que oraram para conduzir aquele homem ao poço, a Jesus. Ele creu e passou a fazer parte da família de Deus. Imagine só, Deus usou as mulheres, um exército de evangelistas, para arrolar o mais recente recruta de Deus. O Senhor deu a palavra, grande é a falante das mensageiras das boas novas. Nossa amiga, à beira do poço, era rejeitada socialmente, mas Jesus lançou sua rede e fisgou-a. Substituiu seus sentimentos de rejeição por respeito e usou-a como catalisadora para a salvação de muita gente. Os discípulos foram à cidade porque estavam com fome. A mulher foi à cidade para buscar pessoas famintas. Ela não era mais uma cidadã de segunda classe, relegada à última fileira da galeria. Agora estava sentada na primeira fila para assistir ao maior espetáculo da terra. E naquele exato momento, Jesus tirou-a do meio do povo e colocou-a no centro do palco, no papel de protagonista. Porque João incluiu essa história em seu evangelho. Como ocorre em todos os relatos, ele teve de incluí-lo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Penso que Deus fez questão que essa história fosse incluída só para mim e para você. Radical, extraordinário, libertador. Uma coisa João se esqueceu de nos contar: o nome da mulher. Achei bom. Dei a ela o nome de Ramona quando relatei os eventos, mas isso foi apenas para ajudar-nos a vê-la como uma pessoa verdadeira. O nome dela é o meu nome, o nome dela é o seu nome. Jesus oferece água viva a todos os que encontrarem na beira do poço para recebê-la. E depois nos comissiona para compartilhar essa água com os outros. Jesus libertou-a de uma vida de buscas vazias e libertou-a para uma vida de propósito transbordante. Em Apocalipse 22:17 diz assim: Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida.